E essa palavra, ela é o profético, é a direção profética para a tua vida no mês de abril. O próximo mês não será abril de 2026. O próximo mês será abril da maturidade. Amém? Abril de 2026 é o cronológico, é no tempo do homem. Mas no tempo espiritual, no tempo da igreja de Cristo, é o mês da maturidade, é o mês da permanência no Senhor. Repete isso comigo. Abril será o mês da minha decisão de permanecer no Senhor Jesus. Amém? Quem se alegra com isso, diga aleluia. O tema da palavra de hoje é exatamente esse: permanência no Senhor. Eu quero ensinar algo muito precioso para você. Eu aprendi a respeito desse tema que eu vou pregar hoje há uns 20 anos atrás. 20 não, uns 19, 18 e meio por aí. Mas isso norteou a minha vida. E é impossível eu ler o capítulo 15 do livro de João e não lembrar dessa palavra tão poderosa que produziu frutos tão bons dentro da minha vida e que me trouxeram até aqui. Existe uma palavra que transforma o nosso interior. É claro que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem essa essência. Mas vai haver dias em que a tua alma, ela se encontra com o bálsamo e você percebe, você absorve, você decide andar na palavra. Nós não somos crentes que praticam a religião. Nós somos filhos que destila a essência de Cristo onde nós formos. Diga amém. Então essa semana e a partir de hoje, você tem que destilar, ou seja, você tem que andar na palavra. Você vem para o culto domingo e essa palavra tem que dar sentido na tua vida. Você vem para o culto no domingo e você precisa se mover nessa palavra, ou seja, você precisa pôr ela em prática na tua vida para que nada seja roubado de você. Você não veio para o culto só para cumprir uma rotina, porque o religioso faz isso. Ele vai lá naquele ambiente de religião, se submete a um ritual e na segunda-feira não mudou nada. Na terça, muito menos. Na quarta, ele já está aos frangalhos. Na quinta, ele pode cair, pode ser destruído. Isso é coisa de religião. Nós não temos religião. Nós temos vida em Cristo. E Jesus é a vida pela eternidade. Amém? Então, nós precisamos ter esse hábito. Você precisa ter o hábito de decidir permanecer. A palavra que é semeada no culto de domingo tem que permanecer dentro de você. Diga aleluia. João capítulo 15, versículo 1. Vamos ler. Olha só que tremendo isso aqui. Presta atenção, porque assim como foi na minha vida, vai ser na tua vida hoje. Diga glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Olha só que tremendo isso. Jesus está se comparando a uma árvore. E ele diz, eu sou a árvore verdadeira. Porque se Jesus está falando que é o verdadeiro, é porque existe muita coisa falsa por aí, amém? E olha só que tremendo essa parte B do versículo. E o meu Pai, ou seja, o Senhor Deus soberano, é Ele quem cuida, é Ele que cuida da árvore chamada Jesus. Nós hoje vamos entender a essência e como somos uma árvore e como o Pai é o agricultor que cuida das nossas vidas, aleluia? Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, diga amém. Jesus é a árvore, é o caule, é o tronco principal, e nós somos os ramos dessa árvore, amém? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Diga glória a Deus. Nós estamos debaixo da nuvem do Senhor. A nuvem da glória de Deus é quem direciona a igreja de Cristo na direção que ela deve andar. Isso quer dizer que a nuvem está nos levando
para um tempo de maturidade. Maturidade significa crescer em intimidade com a presença do Senhor Jesus. E para receber o vinho novo, nós precisamos ser maduros, a ponto de valorizar e não deixar desperdiçar essa essência. Ou seja, a palavra que está sendo liberada sobre a tua vida no altar, ela é o vinho novo. Se você vem para o culto, se você não valoriza a palavra, se você não reconhece como sendo a voz de Deus ministrando a tua alma, você vai perder essa palavra. Essa palavra não vai fazer efeito na tua vida. Você sai daqui e já se esqueceu do que você recebeu aqui. Ou seja, você é o odre que aborta, é o odre rachado, é o odre furado, que quando derrama o vinho novo, ele vaza e se desperdiça. Você está sendo um odre que não serve para mais nada. Fala assim, misericórdia. Então a palavra amadurecer, queridos, ela tem um significado de mergulhar você na presença de Deus. Para quê? Para que você seja limpo. Jesus fala, vocês já são limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E nós estamos lendo aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui em João capítulo 15, é o próprio Jesus falando, amém? Ou seja, Jesus está falando e nós estamos sendo limpos. E essa palavra, ela tem que permanecer. Essa palavra é o vinho novo. E como eu já iniciei falando aqui hoje, o vinho novo representa alegria, cura e provisão. A nossa alma, querido, precisa destilar a alegria da salvação. Então, você não pode ser aquele crente, aquele discípulo, aquele filho amargurado, aquela pessoa que, onde chega, é uma fonte de fel, é uma pessoa, sabe, brigona, uma pessoa que destila uma energia ruim. Você tem que ser aquele que esbanja a alegria. Por que você está feliz? Ah, porque Jesus me salvou. Porque minha alma não está mais condenada a padecer no fogo do inferno. Eu tenho, através da fé em Jesus Cristo, a certeza de que minha alma vai se alegrar eternamente nele pela eternidade vindoura. Como é que essa certeza, ela permanece e se multiplica na nossa vida? Através da cura. E quem é que nos cura? A palavra de Deus. A palavra, ela tem um efeito de cura. Ela nos conduz para o perdão, nos conduz para o acerto, o alinhamento da vida. Aquele que fazia coisas erradas, não faça mais. Aquele que se prendia no vício, seja liberto através da prática da palavra. E a palavra de Deus também, ela é provisão. Porque além de cura, além de salvação, além de alegria, ela nos ensina a andar em princípios de fidelidade que nos farão permanecer construindo e abrindo novas portas. Isso é o que a palavra de Deus traz. O vinho novo, a palavra, a presença, também é provisão na nossa vida, aleluia? E esse mês de abril, o mês que está iniciando na quarta-feira, ele vai ser um mês profético que vai trazer sobre nossas vidas ferramentas espirituais em forma de unção, de intimidade, para nos trazer conquistas. E não é só conquistar, é permanecer na conquista. Você já viu aquela expressão, tô rico, tô pobre? De manhã você recebe uma notícia, olha, parabéns, você conquistou algo precioso, o teu sonho está sendo realizado. De tarde vem um banho de água fria. Ah, infelizmente você perdeu tudo que conquistou. Você já teve essa impressão em algumas vezes na tua vida, ou só foi eu? Que recebeu uma notícia que te trouxe alegria, que te fez sonhar, que te animou, mas passou um tempo, despencou tudo e você fala, puxa vida. Então, querido, Deus quer dar ferramentas para você, fala amém. Deus quer dar ferramentas para você conquistar novos horizontes, estabelecer novos territórios de possessão como filho de Deus, estabelecer frutos e fazer com que esses frutos sejam permanentes. Quem quer, diga amém em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar contigo a respeito do que lemos aqui em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Eu quero falar com você a respeito de corte e de poda. Amém? Olha só o que Jesus está falando. Que aquele que está nele e não dá frutos, é cortado. Mas aquele que está nele
e dá frutos, é podado. O que é corte? O que é poda? Aparentemente, aos nossos olhos, corte e poda têm o mesmo efeito. Eu trouxe aqui uma árvore, uma plantinha, e acabei de cortar um ramo nela. Eu acabei de cortar ou acabei de podar? O entendimento, a tua decisão vai fazer a dor do corte ou a dor da poda gerar um fruto permanente em você. Em todo caso, querido, para você que decidiu ser filho de Deus através de Jesus, você vai sentir dor. Fala assim, amém. Quando a gente fala isso, ninguém gosta. Por que dor? Porque Deus vai ter momentos na vida que vai ter que cortar algumas coisas em você. Coisas que estão pesando, coisas que não estão acrescentando nada. Sabe? Deus vai ter que tirar alguns frutos. Sabe aquele fruto que está ali só de enfeite, mas se tem um gosto de amargo, tem um gosto que pode até, que em vez de trazer prazer, ser veneno? Quem está entendendo? Então vai chegar um momento que Deus, com a sua tesoura espiritual, que é a palavra, Ele vai chegar na tua vida e vai estabelecer aqui, ó, um tratamento. Aí as pessoas olham, puxa vida, está destruindo a plantinha, está cortando os galhos, aquele galho ali estava tão assim, legal nela. Ali na frente, não sei se você já viu, no jardim da igreja, tem uma roseira. Aquela roseira eu estou cuidando dela há mais ou menos uns 6 anos. Eu celebrei um casamento do meu sobrinho lá no Goiás, e no sítio que fomos celebrar tinha uma roseira muito linda, e eu fiquei apaixonado pelaquela rosa. E teve uma moça lá, falou, olha pastor, eu vou separar uma muda. Ela foi lá com a tesoura, cortou um galho e colocou para mim, cuida que vai virar uma roseira. Eu cheguei, fiz todo o procedimento, cuidei, pus no vaso e cuidei. Eu não sei quantos aqui já viram, eu já postei, sabe, meio que bobão, né? Mas para mim aquilo era um tesouro, foto de uma rosa. Olha, a minha roseira me presenteou com uma rosa. No primeiro ano, foi 1 ano para ela presentear com uma rosa. Eu fiquei muito feliz. E no segundo ela já presenteou com 5 rosas. Aí eu cortei o galho dela, fui cortando e multipliquei em 2 vasos. Aí eu, na mudança de casa, eu tive que mudar da casa que eu morava para um apartamento. E naquele momento da mudança, que foi o ano passado, eu não tinha mais um galinho. Eu não tinha só um vasinho. Eu tinha várias mudas de rosa. Então eu presenteei a Luciana com uma, e quando chegou na casa dela, aos cuidados dela, aquela mudinha já produziu 12 rosas. Cadê a Lu para dizer amém? Eu presenteei um vizinho da casa que eu estava mudando, falei para ele, olha, vou te dar a matriz. Eu dei o galho que eu trouxe de Brasília, e falei para ele, ó, cuida bem. E ele tinha um carinho muito grande pela jardinagem, eu acredito que se transformou em um monte de roseira lá. E um outro galinho eu trouxe e plantei ali. No jardim da igreja. Dias atrás eu vim ali, ela estava toda aberta. Eu peguei a tesoura e deixei só um tequinho desse tamanho. Cheguei ali agora, está enorme. Essa semana eu vou vir aqui novamente e podar. Por quê? Porque ela vai produzir muitas rosas, muitos botões de rosa, porque esse é um fruto do cuidado. Agora imagina se há 5 anos atrás eu tivesse pego aquele galinho colocado no vaso e nunca tivesse cuidado dele. Esse galinho já teria morrido, sim ou não? Eu e você, assim como Jesus, somos uma árvore. Jesus está se comparando a uma árvore. E Ele está falando, quem cuida de mim é meu Pai. Eu e você, através de Jesus, também somos cuidados do Pai, amém? O que a palavra de Deus diz? Olha, aquietem-se, saibam, só o Senhor é Deus.
Ou seja, se Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, e se o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem cuida de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lancem sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, toda a nossa incredulidade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Deus é quem cuida de cada um de nós. Nós somos semelhantes a uma pequena árvore que precisa passar pelo processo de cuidado pelas mãos do Senhor. E vai ter dias, querido, que Deus vai olhar para você e vai falar: preciso tirar esse galhinho. Ele está pequeno, mas ele pode matar a planta inteira. Olha, esse aqui está seco, esse aqui não gera mais frutos, esse aqui está com defeito, esse aqui está se alimentando da seiva e não está reproduzindo nenhum fruto, esse está no conjunto, está no corpo, mas não faz nada, ele precisa ser cortado. Deus está com uma tesoura na mão, e Ele vai olhar para você e fala: olha, esse corte é para o bem dele. Qual a diferença entre o corte e a poda? Pergunta para mim, pastor, qual a diferença entre o corte e a poda? Quem quer saber? O fruto. A diferença entre o corte e a poda é o fruto. O corte, ele provoca dor e condenação. Mas a poda, ele produz um fruto permanente. Diga aleluia. A Bíblia diz que a boa árvore se conhece pelo fruto. Olha para o teu irmão aí, vê se ele está com cara de árvore. Vê se ele está com cara de árvore frutífera. Olha, dá uma olhada. Pergunta para ele assim: meu irmão, como são seus frutos? A árvore boa produz frutos bons. A árvore ruim produz frutos ruins. Amém? E quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos, Jesus está dizendo que eu e você fomos enxertados nele, através da cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos, então nós fazemos parte da mesma essência dele. Então, ele afirma que a gente precisa se submeter ao cuidado do Pai, para que nós não sejamos lançados fora da videira verdadeira. Quem está entendendo, diga amém. Dias atrás, nós fomos ministrados a respeito de fazer uma travessia. Nós fomos desafiados a navegar nas águas da intimidade, que são as águas profundas da presença do Pai. E o nosso barco, quando navegasse na palavra, porque foi o que Pedro disse para Jesus: Jesus, nós passamos a noite inteira pescando e não pegando nada, mas porque é o Senhor que está falando, ou seja, é por causa da tua palavra que nós vamos voltar para o mar, e nós vamos lançar as redes exatamente quando o Senhor está mandando. Ou seja, quando Jesus fala contigo e manda você pescar, lançar a rede, o teu barco não pode ficar em águas rasas, amém? E para você ir para as águas profundas, lançar as redes sobre a voz da palavra de Jesus, você também não pode ir com o barco cheio de entulho. Eu vou levar esse lixo que está no barco, e quando chegar lá nas águas profundas, eu jogo fora, ninguém vai ver mesmo? Qual a diferença em poluir o ambiente da tua bênção, com esconder a sujeira debaixo do teu tapete? Queridos, quando você for chamado, quando você é desafiado para ir para a água profunda, você não pode levar bagagem, lixo, você tem que jogar tudo no lugar adequado. Ou seja, Jesus diz: você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, lança sobre a minha cruz, porque eu vou te aliviar. Então a gente não pode andar por aí carregando lixo, carregando sujeira na alma, carregando sentimentos ruins, um monte de bobagem, achando que vai ter lugar para o peixe grande junto com o lixo. Então nós precisamos primeiro esvaziar nossa alma de toda a sujeira do mundo, para dar lugar para o novo de Deus, aleluia? Então o que a gente precisa fazer? Identificar aquilo que é lixo na nossa vida. A gente tem que identificar aquilo que precisa ser cortado e lançado fora. Vai doer. Porque tem pessoas que não querem perder o vício de estimação.
Então, para ser liberta daquele vício, ela vai sentir uma dor na carne. Ou seja, é um corte. Mas pode ser um corte ou pode ser uma poda. O corte vai fazer a pessoa sofrer e não vai mudar nada. A poda vai gerar uma dor momentânea, mas o fruto vai vir logo em seguida, trazendo uma grande alegria. Quem crê nisso, diga amém. Quando você reconhece aquilo que precisa ser deixado para trás, você vive o corte. Você vive a poda. Você fala, olha, seria um corte que só ia causar uma dor se eu decidisse desistir amanhã. Mas como eu decido permanecer, vai ser poda. E o Pai vai poder me podar todas as vezes que for necessário. Quem entende, diga amém. Olha só, João 15:6. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Essa planta aqui, depois da poda, ela vai receber o cuidado. Essa aqui veio da casa do Rodrigo da Márcia, e é a Manu que está cuidando dela. Então amanhã a Manu vai continuar cuidando dela, vai fazer uma poda, vai colocar adubo, vai regar. E essa planta aqui vai continuar viva e vai continuar gerando muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Agora esse galinho aqui, o que vai acontecer com ele? Será que amanhã ele vai continuar do mesmo jeito? Amanhã esse galho vai estar seco. Ele vai secar e vai acabar morrendo. Quando você procura Jesus apenas por religião, você é aquele galho que está se alimentando da seiva e não está produzindo fruto. Então é o próprio Pai que vem e te corta. Ah, Deus está castigando, Deus é ruim. Não, Deus é justo. A seiva que Ele está lançando sobre a vida do Filho Jesus, ela tem o efeito de criar vida, e essa vida não pode ser abortada em você, essa vida não pode ser transformada em morte em você, ou seja, a palavra que Deus está pregando hoje aqui, ela tem que gerar efeito de cura, de salvação, de vida dentro de você, e você reproduz essa vida amanhã no teu dia a dia. Domingo que vem você volta, alimenta-se novamente em uma nova porção e dá seguimento, dá continuidade, porque nós não somos árvores que vão ser cortadas e vão ser destruídas, nós somos árvores que são podadas para o nosso próprio crescimento. Diga aleluia. A poda, querido, ela dói, ela assusta. Afinal de contas, se aproximar de uma árvore e cortar, vocês já viram um jardineiro trabalhando? O som é semelhante a esse, né? Chega aquele tesourão e... Alguém já viu? Sabe do que eu estou falando? Você já viu um jardim bem cuidado, como ele é bonito? Algumas casas, algumas praças, que a gente chega, está tudo organizadinho, as plantas estão podadas, as flores estão evidentes, o lixo foi retirado, aquelas árvores frutíferas, elas no pomar, quando elas são podadas, são tratadas, o fruto é mais doce, tudo organizadinho, tudo limpo. Agora você também já viu uma praça que não é cuidada? As árvores que tomam o caminho. Quantos acidentes são causados aí em algumas vias, porque as árvores não recebem a poda, então elas tomam a via e vem um carro de noite, não enxerga, aquele galho cai, bate no caminhão que tomba, esconde a placa de trânsito, esconde o farol, e a pessoa por não ver, pum, acaba causando acidente. Quem está entendendo? Mas quando a gente vê um jardineiro com um tesourão na mão ali cortando, a gente se assusta. Olha, vai matar a plantinha, por que ele está cortando? Todo corte, querido, em uma planta dói. Todo corte em uma planta dói. Mas para aquela planta crescer e ter uma vida abundante, sustentar, ela precisa passar pelo corte. Eu e você precisamos passar constantemente por esse corte. E como é que nós passamos por esse corte? Através da palavra. A palavra nos direciona para um arrependimento diário, para uma vida de fidelidade, para uma vida mergulhada na essência de conhecer Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus todos os dias.
A palavra de Deus diz que o povo de Deus, o Senhor fala assim em Oséias capítulo 6, o meu povo sofre por não me conhecer. Então conhecer Deus algumas vezes é poda, porque para conhecer Deus eu vou ter que gastar tempo, eu tenho que sentar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que sentar na mesa do discipulado, eu tenho que gastar tempo com oração, eu tenho que gastar tempo com leitura, eu tenho que buscar aconselhamento, eu tenho que gastar tempo com adoração. O que é melhor para a nossa carne? Passar o dia inteiro sentado no sofá assistindo série do Netflix ou gastar horas lendo a Bíblia? Quem é que gosta mais aqui? O que a nossa carne quer? A nossa carne não quer ler Bíblia. A nossa carne não quer ficar 1 hora sentado ouvindo o líder ali ministrar uma palavra, pregar algo, tipo, vamos ler esse versículo. O que esse versículo quer dizer? Você prefere, assim como eu também, prefere ligar a TV e assistir um filme. Estou falando a verdade aqui ou tem alguém diferente nesse jardim, nesse pomar? Então, queridos, nós precisamos aprender com a poda que Deus faz na nossa vida. Essa poda, ela vai tirar o quê? As coisas ruins. Deus não vai tirar nada de bom de você. Pelo contrário, Ele vai acrescentar coisas novas, coisas boas. O vinho novo é o bom de Deus. É alegria, é cura, é salvação, é provisão. Mas Deus não vai derramar o vinho novo se você está cheio de lixo. Então Deus precisa tirar esse lixo de você. Então, esse lixo, querido, ele é lançado para fora na medida que a palavra de Deus entra na tua mente. A preguiça, a murmuração, a fofoca, o julgamento, aquele olho ruim, precisa tirar de dentro da tua alma para colocar o novo. Aí vem a amabilidade, vem o sorriso, vem a doçura, vem a alegria, vem aquela pessoa que para tudo ela tem uma palavra de esperança. Você conhece alguém assim? Fala assim, claro, pastor, vi hoje no espelho. Você viu uma pessoa que é um transmissor da essência de Cristo. Você viu hoje no espelho uma pessoa que transmite esperança, que exala a essência do Filho de Deus, que reproduz o sabor do vinho novo onde ela está. Esse alguém é você. Cristo te escolheu para ser essa pessoa. Diz amém em nome de Jesus. Por que Cristo? Porque Cristo representa a poda do Pai nele mesmo. Jesus Cristo passou pelo processo da poda. O maior processo de poda foi através de Jesus Cristo. Olha só o que está escrito aqui em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. E houve trevas sobre a terra, no meio do dia, às 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Que cenário é esse? É Jesus crucificado, Jesus preso na cruz e está prestes a morrer. Ou seja, está prestes a oferecer a vida dele para que eu e você possamos nos tornar filhos. Então, Jesus na cruz, ele se sentiu o verdadeiro ramo cortado. Ele sentiu a dor do corte, para que eu e você pudéssemos sentir o alívio da poda. No versículo 46, deixa isso mais claro. Por volta das 3 horas da tarde, olha só o cenário, o mundo todo estava escuro, virou trevas. Por que trevas? O Pai removeu toda a sua glória e foi para um lugar onde ninguém sabe. Ele montou nas asas do Espírito e removeu. Por quê? Porque Jesus precisava permanecer só na cruz. Ele precisava passar por aquele ambiente sozinho na cruz. E no versículo 46, Jesus esclarece isso. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus se ausentou naquele momento? Porque ele estava praticando a poda nele mesmo. Ele estava praticando a poda no próprio Jesus Cristo. Por que tudo isso? Para que eu e você pudéssemos viver e colher o fruto da poda. Deus abandonou Jesus porque na condição de pai, ele não ia suportar vendo o filho dele morrer, sendo injustiçado, espetado, cuspido, agredido naquela cruz. Então ele se ausentou, fazendo nele mesmo a poda, ou seja, sofrendo um momento de dor, para que pudesse gerar um fruto de vida na humanidade. Deus se afastou por quê? Espera aí,
Meu filho está sofrendo. Eu tenho o poder para ressuscitar meu filho, mas mesmo assim está sofrendo. Então Deus, para não cometer nenhum, oferecer nenhum risco de voltar atrás, o que ele fez? Ele se ausentou. Porque se ele está ali, vê o filho dele sofrendo, gemendo de dor, ele fala, sabe de uma coisa? Eu vou zerar tudo aqui, eu vou recomeçar a humanidade de um novo projeto, de um novo jeito, eu vou pôr fim em tudo. Pum! Então, para isso não acontecer, ele se ausentou. Então, isso aí para ele foi uma dor tremenda. Mas não foi um corte, foi uma dor de uma poda. O próprio Jesus, quando disse, meu Deus, ele estava se dirigindo ao seu Senhor, o agricultor que poda ele. Jesus estava sendo podado, ele estava sendo cortado, ele estava sofrendo, porque iria gerar frutos de vida. Então ele se sentiu abandonado. Jesus passou pelo maior processo de poda, para que eu e você pudéssemos colher o fruto da paternidade no Pai. Diga aleluia se você entende isso. Então hoje, querido, é pelo nome de Jesus que nós podemos ser sustentados na nossa dor. A nossa dor não precisa ser uma dor de corte, ela tem que ser exatamente uma dor de poda, porque após esse corte, após essa poda, virão frutos de vidas e esses frutos serão permanentes. Ele nos escolheu para sermos pescadores de homens, ou seja, propagadores do seu evangelho para salvar outras vidas ao nosso redor, porque ele nos deu autoridade do seu nome, o nome de Jesus, para libertar, salvar, curar os filhos perdidos. Como fazemos isso? Quando nós somos os filhos achados no Pai. Eu só estou hoje aqui porque alguém, há cerca de 20 anos atrás, foi até a minha casa, sentou-se na minha mesa e falou do amor de Jesus. Mas ele falou de uma maneira de autoridade. Ele não falou apenas de uma maneira rasa, de uma maneira ali superficial. Ele foi profundo, ele insistiu, ele permaneceu, ele propôs caminhos e me levou para o encontro. E depois do encontro com Deus, a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Todos os dias eu tenho sofrido, em alguns momentos, podas, mas eu sei que aquela dor momentânea vai gerar um fruto permanente na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Diga amém. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe por que muitas vezes a tua oração não é ouvida? Porque você está vivendo de maneira superficial. Você ainda é aquele galho que quer estar perto da videira, mas se recusa a se alimentar da seiva de uma maneira correta para gerar frutos. Você está semelhante àquela figueira que diante de Jesus negou-se a dar um fruto. Jesus é o autor, o Senhor, o consumador da vida. Ele chegou diante de uma figueira e tinha fome. Espiritualmente falando, aquela figueira sabia do que Jesus buscava. E ela ficou ali, não está na época de eu dar fruto, então não vou dar fruto. Jesus saiu e falou, olha, que nunca mais nasça de ti um fruto. Ou seja, Jesus podou. Ele entrou na cidade, cumpriu sua missão. Quando saiu, passaram junto com os discípulos pelaquela figueira, e eles viram que ela estava seca, ela estava morta. Ou seja, quando um ramo que está enxertado na videira, que é Jesus Cristo, nega-se dar fruto, ele é automaticamente cortado pelo Pai. Isso não é punição, Deus não está castigando, Deus apenas está dando o fruto da justiça. Todo o teu relacionamento com Deus vai haver momentos de dor, ou seja, vai haver corte ou vai ser poda. Qual a diferença? A tua decisão. Porque é a tua decisão de permanecer que vai fazer com que os teus cortes, as tuas experiências com Deus, e algumas delas vão doer, é preciso doer, diga amém. Você quem vai decidir se vai ser poda ou corte. Como? Definindo o fruto. No versículo 15, no capítulo 15, versículo 7, aqui no 16 diz que o nosso fruto tem que ser permanente, ou seja, um fruto de vida para a eternidade. No versículo 7, continuando a leitura, se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Quando é que a tua oração vai ser atendida, vai ser ouvida, vai ser cumprida diante de Deus? Quando você aprender a guardar a palavra dele no teu coração. Você precisa, além de vir para o culto e prestar atenção na palavra, crendo que é Jesus te dando uma oportunidade de amadurecer, você precisa sair daqui com a decisão de praticá-la. Então, querido, a Bíblia na tua casa não é apenas um livro para ficar ali ocupando espaço numa biblioteca. A Bíblia tem que ser um alimento da tua alma todos os dias. Você tem que abrir a Bíblia, ler versículos e meditar nelas, ou seja, alimentar a tua alma, porque senão a tua oração não passa de vãs repetições. Você precisa aprender a orar com Deus na linguagem de Deus. Aleluia. Versículo de número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja completa em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Por que está cheio de crente vazio, cheio de gente aí que diz que ama Deus, ama Jesus, que se esforça para obedecer os mandamentos, mas vive numa tristeza de alma? Porque a decisão dele não foi de permanecer, foi apenas de visitar. Já viu aquela pessoa que você convida para o culto? Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos render para Jesus, vamos conquistar a salvação que Jesus já deu para todos aqueles que buscarem nele. Aí a pessoa fala: qualquer dia desse eu vou na sua igreja visitar você. Ela vem no culto, fica aqui, não vê a hora de ir embora e vai embora, nunca mais aparece. Essa pessoa é apenas uma pessoa que quer ser o galho cortado. A pessoa não entendeu que a decisão tem que ser de permanecer. Você não veio para o culto para visitar, você veio para o culto para permanecer, porque a eternidade vindoura, ela é para sempre. Ela não é algo redundante. A palavra eternidade significa viver para sempre. Você não veio aqui para visitar a vida, você veio aqui para ser a vida de Jesus representada nessa geração com tuas atitudes, com a tua fé, com a tua vida. Então, meu irmão, você tem que ter muita alegria. A alegria de salvação que está na tua alma, ela te completa, porque isso deixa alegre Deus. E Deus fala assim: olha, quando o meu povo está se sentindo fraco, diga a ele que ele é forte. Diga ao fraco que é forte, porque quando você se posiciona, quando você começa a celebrar Jesus, pelo que você tem, por quem Ele é na tua vida, e pela fé que você tem de salvação da tua alma, você fortalece Deus com a alegria, e Deus fortalece você com o poder. A alegria do Senhor faz a nossa força. Diga aleluia. Olhe para a sua vida, olhe para dentro de você. Espera aí, tira o olho dessa dor que está aí dentro, tira a dor desses argumentos. Nós temos que lançar tudo isso para fora. Temos que deixar o agricultor passar o tesourão hoje aqui e remover toda essa sujeira que está na tua alma, todos esses argumentos, essas limitações. Olha, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para ficar orando, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler Bíblia, eu vou para o culto porque sou obrigado, eu não tenho tempo para ter uma vida de crente. Mas tem tempo para padecer no inferno? Porque todo aquele ramo que estando em mim não produz frutos, ele é cortado e lançado fora. E o que Jesus fala no seu primeiro sermão? Pecadores, arrependam-se, produzam frutos de arrependimento, porque o reino de Deus está ao alcance de todos. O principal fruto da tua alma, meu irmão, tem que ser arrependimento, todos os dias. E esse arrependimento tem que vir na tua vida como uma decisão de permanecer. Olha, eu vou para a igreja hoje, mas mês que vem eu não vou não.
Tem alguém pensando em desistir aí? Ah, mas é porque ultimamente eu perdi tanta coisa, tanta coisa fracassou na minha vida, eu estava com um projeto, não deu certo, eu estava com um sonho, um relacionamento que se frustrou, uma situação que deu errada. Espera aí, vai desistir? Vai entregar de mão beijada? Quer ser lançado no fogo? A palavra de Deus fala que o machado está posto na raiz. Ou seja, se você não se arrepender, vai ser cortado e vai ser lançado para o fogo. Porque é isso que Jesus fala. Todo aquele ramo que decide não permanecer em mim, ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Porque Jesus não tem conversa com quem não quer permanecer nele. Jesus não perde tempo com o visitante. Jesus corta logo e fala: olha, infelizmente a decisão dele é essa. Ele não quer permanecer em mim. Ele quer gerar frutos. Não, Jesus, mas eu quero gerar frutos bons. Então permaneça. Viu como poda dói? Hoje a palavra não é um corte. Hoje a palavra de Deus é poda. Ele está tirando alguns galhos que estão pesando. Quando Deus tira algumas pessoas da nossa vida, Ele não está te fazendo sofrer apenas por sofrer. Ele está limpando a tua vida para que você possa romper. Tem pessoas que hoje não estão prontas para fazer parte da tua vida. Elas vão acabar te arrastando para longe de Deus. Quando eu me converti há 20 anos atrás, a primeira coisa que eu pedi foi o meu melhor amigo. Eu tentei trazer ele para perto. Eu conversei, eu evangelizei. Eu trouxe ele para morar dentro da minha casa. Olha só a situação. Eu casado com minha esposa e a Sara bebê. Samuel de colo. Eu trouxe uma pessoa para morar na minha casa. Um homem de cerca de 25 anos para morar na minha casa. Em uma casa de 2 cômodos. Ele foi para o encontro. E ele não morava aqui, ele morava lá em Brasília. Então eu trouxe ele foi morar na minha casa. Ele foi para o encontro. No primeiro mês foi uma bênção. Bebi e fumava igual uma caipora velha. Deus libertou ele assim, da mesma forma que fez comigo. Deus me libertou no encontro. Ele também foi e começamos a trilhar. Mas passou um tempo, ele começou a achar aquilo muito pesado. Ele começou a achar aquilo muito ruim. Isso não é para mim. Esse negócio de discipulado eu não gosto. Esse negócio de ir para a célula, eu não quero isso na minha vida, é muito compromisso. Mas quando vivia no mundo, vivia longe de Deus, era escravo da bebida, escravo de vício, vivia sofrendo humilhações, padecendo de necessidades. Mas não tinha tempo para Deus, porque ele não tinha entendido que a dor que ele ia sentir era uma dor para poda, para gerar frutos. Resumindo, passou um tempo, ele desistiu, foi embora, voltou para o Goiás, voltou a beber, se entregou no mundo, ficou pior. 2 meses depois ele me ligou: você me dá mais uma chance? Rapaz, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Você me perdoa? Claro. Voltou, só que dessa vez eu não trouxe para dentro da minha casa. Eu aluguei um quartinho, falei: você vai morar aqui, todo o suporte que você tem, você vai receber da minha família. Vamos continuar. Pensa num homem abençoado, rapaz. Dia de célula, ele já estava na porta. Ele foi um dos que me ajudou a abrir célula na casa do Cláudio e da Nívia. A gente chegava 8 horas lá com o radinho, né? Com aquele radinho toca CD, com uma caixinha pequenininha, o CD e a pastinha com os louvores debaixo do braço, a Bíblia, e nós estávamos lá toda quarta-feira para fazer a célula. Pensa num cara fiel. 6 meses. Tudo de novo. Da mesma maneira. E tem sido assim a vida dele nos últimos 20 anos. O que aconteceu comigo? Eu perdi um amigo, mas eu decidi permanecer. Lá atrás ele foi tirado da minha vida, porque se eu tivesse continuado na amizade e na intensidade que nós vivemos antes, vocês não teriam um pastor pregando hoje aqui. Eu seria somente mais um qualquer, viciado em bebida e jogo e uma vida mundana. Mas aquele dia eu decidi apartar os caminhos daquele meu amigo. Não que ele fosse uma pessoa ruim, mas é que para ele o corte de Deus doía mais, ele não viu o fruto da poda. Eu vivi a poda, eu aceitei e hoje eu posso ver. A última vez que eu tive contato com ele é crente, ele está bem, tem uma esposa, casou, tem uma profissão, está muito bem e serve a Deus. Mas 20 anos atrás,
se eu não tivesse aceitado aquela poda, se eu tivesse insistido em permanecer com aquela pessoa na minha vida, ele teria afetado meu futuro de uma maneira muito ruim. Então, querido, não fique se remoendo quando Deus remove a tua vida de alguns caminhos, quando Deus te afasta de alguns ambientes, quando Deus te tira de algumas pessoas, quando Deus te tira de alguns projetos pessoais. Ele é quem sabe o melhor plano que tem para você, Ele quem sabe o futuro que tem para você. Ele mesmo afirma: pois eu sei os planos que tenho para vocês. Não é plano de dor, não é plano de sofrimento, é plano de cura, de salvação, para trazer esperança para você. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé. Eu quero orar junto com você. Nós estamos vivendo um tempo de transição e de mudança. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já sabem. Quem não sabe vai ficar sabendo. Aqui, nesse endereço, nessa geografia, estamos celebrando um dos últimos cultos nesse prédio. Nós vamos entregar esse prédio porque nos próximos dias nós vamos começar um tempo de mudança. Nós vamos mudar para uma nova sede, para um prédio maior, com cerca de 1.000 metros quadrados. Quem se alegra aí? Nós vamos congregar a unidade Vila Verde e a sede. Nós vamos juntar as duas unidades que temos hoje, porque nunca fomos duas igrejas, sempre fomos uma igreja em 2 lugares. Então tudo é 2 aluguéis, 2 isso, 2 aquilo, 2 problemas, 2 alegrias. Então nós vamos juntar todo mundo num salão. E orando há quase 2 anos, o Senhor testificou, foi trabalhando um longo processo, e estamos com 95% do nosso contrato de locação com a nossa nova estrutura pronta. Eu acredito que essa semana nós vamos poder ter em mãos a chave da nova estrutura. Não é longe, é aqui na Vila Taquari, aqui perto da Avenida Pires do Rio. Daqui lá dá 1,5 km. Da Vila Verde dá 1 km. Então, eu orei, clamei ao Senhor, e Ele nos deu uma direção de algo muito próximo e com uma estrutura tremenda. Só para vocês terem uma ideia, gente, já está pronto o prédio. Tem uma estrutura de ar-condicionado central. Tem vaga para alguns carros dentro do estacionamento. Temos uma rua larga, uma rua tranquila. Temos galpões de todos os lados, então nós não vamos incomodar vizinhos. Porque um dos maiores problemas hoje que a gente tem aqui é incomodar vizinhos. Então a gente recebeu tanto problema, tanta reclamação, que Deus acabou nos impulsionando. Nós vivemos uma poda para poder a gente viver um bom fruto. Diga aleluia. Então essa nova estrutura, ela tem, sabe aquele piso de shopping, aquele piso de estacionamento do shopping, aquele piso emborrachado? Azul da cor do céu. Gente, está pronto. Tem uma estrutura todinha, só precisamos, é claro, fazer uma adequação, tirar algumas salas, umas paredes, que a gente vai fazer isso rapidinho, e nós vamos mudar para lá, já acredito, no próximo mês de abril. Então a nossa decisão vai ser permanecer. Ah, mas agora a igreja vai ficar longe da minha casa. Querida, a tua decisão deve ser de permanecer. A gente não depende de um prédio, de uma estrutura ou de um endereço. A gente depende do Espírito Santo, do sangue de Jesus, porque nós nascemos para ser igreja e gerar frutos, e os nossos frutos são permanentes. Nós temos que gerar frutos de vida abundante, diga aleluia. Então, esse momento de transição, de mudança, que nós vamos celebrar agora no mês de abril, que é o mês de Páscoa, que é o mês de alegria, a família Betel vai estar completando 10 anos, 10 quer dizer maturidade. Nós estamos vivendo a plenitude do vinho novo no mês de março, e no mês de abril nós vamos celebrar Jesus, 10 anos de existência com muita maturidade, com certeza, um tempo de muito trabalho, mas num ambiente novo, de uma terra nova, com novas promessas, com novas evidências, com um novo nível de conquistas e portas abertas. E para isso foi necessário algumas podas, alguns ajustes, e isso vai acontecer por toda a vida. A poda não é para te fazer sofrer, a poda não é para te marcar, para te trazer lembranças ruins. A poda é para te deixar mais leve, é para te deixar mais ágil, é para te deixar mais livre para prosseguir no caminho do Senhor. Aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecer nele, esse vai pedir ao Pai qualquer coisa em meu nome, é claro, de acordo com a palavra de Deus.
Porque quando a palavra permanece, ela alinha o teu interior, ela alinha a tua palavra, ela alinha o teu relacionamento. E quando você entra para orar no Pai, quando você apresenta um pedido, vai estar facinho, porque vai estar de acordo com a vontade de Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela unção de maturidade que o Senhor está produzindo em nossas almas, pela permissão para mergulharmos na tua intimidade, para navegarmos com as nossas vidas para as águas profundas, e sabemos que nas águas profundas há probabilidade de uma pescaria extraordinária, dos peixes maiores são melhores. Então, Senhor, nos envia para as águas profundas e nos permita viver essa experiência de grandes conquistas, e nos ensine, nos ajude a lançar para fora do barco toda a sujeira, mas no lugar certo, no momento certo, da forma correta. Senhor, nos ensina a aprender que a dor causada em alguns momentos da vida é apenas uma poda que vai gerar frutos de vida permanente dentro e fora das nossas almas. Te damos graças, Senhor, por ter vivido a poda na cruz em meu lugar, por me permitir ser chamado filho de Deus, por ter se rendido por amor à minha alma para os braços da morte. Obrigado, Jesus, por ressuscitar, por vencer a morte no terceiro dia. E hoje, porque o Senhor viveu, eu também sou mais que vencedor em todas as coisas. Obrigado, Jesus, por não desistir, por enfrentar a poda e por ver em mim o fruto dessa entrega. Senhor, obrigado por ter me escolhido, obrigado por permitir que eu viva esse crescimento através da tua palavra. Obrigado, Jesus, por me permitir fazer parte da tua igreja, por aprender com o relacionamento em conjunto com meus irmãos, para poder compartilhar com outras pessoas ao meu redor. Obrigado, Jesus, por cortar algumas coisas ruins da minha alma, por trazer essa poda, esse investimento, e por me fazer permanecer na tua presença. Espírito Santo, és bem-vindo, porque hoje eu decido. Repete comigo, igreja: hoje, em nome de Jesus, eu decido permanecer. Apesar da dor da poda, eu decido permanecer. Fala assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, me ensina a suportar e aceitar as percas que são necessárias para o meu crescimento. Me dá discernimento para entender o que preciso deixar para trás e aquilo que eu preciso retornar para resgatar. Porque o inimigo, algumas vezes, queridos, ele se disfarça e quer roubar algumas coisas de você. Então Deus, através da tua decisão de permanecer no Senhor, vai te dar discernimento para entender o que você precisa voltar para resgatar, e o que você não precisa nem olhar para trás, o que você precisa deixar e permanecer prosseguindo para o alvo da tua vocação, do teu chamado em Cristo Jesus. Coloca a mão no teu espírito, coloca a mão no teu coração, coloca a mão aqui no interior, e vamos adorar a Deus, porque enquanto você adora, o Espírito